Louvado seja Deus por mais um momento de reflexão sobre a oração à luz dos ensinamentos de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é um santo admirável, de uma simplicidade grande, protetor de quem trabalha com comunicação. Então eu gosto muito dele, foi um inspirador de Dom Bosco na sua grande obra de educação. São Francisco de Sales dizia: nós precisamos de ter modelos para rezar, lembrar dos modelos na hora da oração. O que quer dizer isso? Por exemplo, alguns santos que você gosta, você pode fazer retomadas do pensamento dele. Quando eu vou rezar, eu sempre me lembro do que disse São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha. São santos que eu me lembro, São João Maria Vianney. E a partir de algumas falas deles, eu consigo fazer uma oração muito bonita. Santo Agostinho, por exemplo, que dizia: Senhor, o meu coração está inquieto e não encontra paz enquanto não repousar em vós. Isso me faz pensar. E quando eu começo a pensar nessa frase de Santo Agostinho, eu já entro num clima de oração. Entendeu? Então é muito importante que a gente tenha também algumas leituras, conheça um pouco da vida dos santos, porque eles nos ensinam a rezar. São Vicente de Paulo, meu Deus, como esse homem ensina a gente a rezar. Como ele é bom nisso. Eu penso que é maravilhoso. Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco de Assis. Mas aí é preciso lembrar algumas falas dele, né? Nos dias próprios de penitência, por exemplo, nós precisamos de refletir, quem sabe, à luz dos ensinamentos de São Francisco de Assis: Senhor, faça de mim apenas um instrumento do vosso amor. Mais nada. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver violência, que eu leve a paz, a união. E isso aí é uma obra de arte, gente. Isso é uma coisa assim maravilhosa, que nós temos que retomar para poder rezar bem. Precisamos retomar para rezar bem. Eu gosto muito de refletir sobre algumas passagens de Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, São João Maria Vianney. Como é bonito isso, né? São João Bosco, como esses santos nos ensinam quando eles escrevem, quando eles refletem os temas da fé. Gosto imensamente de rezar sobre São Paulo. São Paulo, para mim, eu sou meio apaixonado com o pensamento de São Paulo. Quando ele diz, por exemplo, nós precisamos nos configurar a Cristo. Ele fala conformar a Cristo. Conformar é entrar dentro da mesma forma. É adotar as mesmas medidas. É tentar se identificar com Ele. Isso é fundamental, é importante na nossa vida. Você começar a adotar para você as mesmas medidas da pessoa amada. E a pessoa amada, no caso, é Cristo. São Francisco de Sales dizia: antigamente as pessoas pensavam que aqueles coelhos que vivem na neve, ou os animais que vivem em regiões que dão neve, que eles eram brancos de tanto comer neve. É claro que isso não é verdade, nós sabemos disso, mas é interessante a identificação. A gente fica parecendo com Cristo de tanto tentar imitá-lo, de tanto tentar seguir os seus passos. Nós vamos assumindo a configuração de Cristo. Eu queria que você refletisse sobre isso. E assim, nós estamos fazendo aqui um caminho, sugerindo para você alguns temas para a sua oração, para a sua reflexão. São Francisco de Sales nasceu em 1567. É considerado o santo do amor. Teve uma vida muito bonita. Se erro, prefiro que seja por excesso de bondade do que por demasiado rigor, ele afirmava. Um homem cheio de bondade e mansidão. Certa vez ele disse: quereis que eu perca num quarto de hora, quer dizer, em 15 minutos, aquele pouco de mansidão
que eu adquiri em 20 anos de lutas? Acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Quantas vezes, dentro de 5 minutos de impaciência, a gente destrói uma vida? E ele dizia: eu não quero perder em 15 minutos o que eu gastei 20 anos para conseguir. A calma, a bondade e o amor. São Francisco de Sales dizia: como devo me dirigir a Deus? Dirigir a Deus deve ser um ato simples e natural. Ele dizia: quando eu era criança, não ia a um médico sequer que não me fizesse estirar a língua para observá-la. E eu ficava fascinado com a ideia de que ele podia saber se eu tinha ou não boa saúde apenas olhando a minha língua. As nossas palavras traduzem bem os sintomas da saúde da nossa vida interior. Assim como o médico, observando a língua do paciente, já tem ali um pequeno diagnóstico sobre a saúde dele, as nossas palavras, elas falam da nossa saúde espiritual, da nossa vivência interior. O Evangelho diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o coração da pessoa está cheio de Deus, naturalmente ele vai falar de Deus. Não é forçar a situação, ficar torrando a paciência das pessoas, nada disso. É um procedimento natural. A língua age de modo semelhante. Quem tem o coração cheio de Deus vai procurar lembrar da sua presença o tempo todo. Deus, na verdade, está infinitamente perto da gente. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele. Por isso é importante a gente ter essa consciência. Deus está perto de mim. E eu não preciso usar uma linguagem sofisticada, decorada, uma fórmula pronta para falar com Deus. É falar com Ele naturalmente, conversar como bons amigos. Acho que nós precisamos crescer nesse tipo de diálogo com Deus que está perto de nós, infinitamente perto de nós. Você pode encontrá-lo de maneira tão familiar como um apaixonado que cochicha ao pé do ouvido da sua namorada. É interessante ver o procedimento dos namorados. Às vezes um aperto de mão, às vezes uma piscada de olho, às vezes um movimento, um gesto, já diz tudo. Porque um está em sintonia profunda com o outro. Nós devemos estar em sintonia profunda com Deus. De tal maneira que a presença dele perto de mim se torne algo natural. Não um peso, alguma coisa que me dificulta os passos. Não, algo que me ajuda, que me alivia, com quem eu posso conversar. E depois, não é na magia das palavras ou na beleza do verbo que está a oração, mas na qualidade da relação que você tem com o Pai. Como é a qualidade da sua relação com o Pai? É importante observar isso. Se a nossa qualidade de relação é boa, a nossa oração vai ser boa. Mas quando eu rezo, eu não estou falando para as paredes. Eu estou falando para Deus. Deus que está perto de mim, que me ama, que me abençoa e que confia imensamente em mim. Por isso é bom a gente sempre começar pensando assim: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quando eu me levanto, quando eu me deito. É a oração do Salmo. Como é bonita a oração do Salmo. Porque ela não separa a vida da prece. Pelo contrário, a vida se torna oração. E a oração se encarna
na vida da pessoa. Será que é necessário sentir aquela boa sensação espiritual para poder rezar? Algumas pessoas chegam perto de mim e dizem: "Ah, padre, eu estava tão seco, eu não senti emoção nenhuma na oração." Outros, às vezes, falam comigo: "Eu fiquei todo arrepiado na hora da oração." Ora, eu acho que nem tanto o mar, nem tanto a praia. É preciso saber enfrentar a rotina. O que significa isso? O que é a rotina? A Bíblia nos diz que Deus continua a sua ação criadora neste mundo em perpétuo movimento. Se a gente não tomar cuidado, a gente pensa que o mundo foi criado apenas em 7 dias e parou, e ficou lá. Eu acho que não. Eu acho que a ação criadora de Deus no mundo, ela é uma coisa continuada, é um trabalho continuado. Então, meu querido ouvinte, nós não temos rotina, na verdade. Nós podemos nos iludir, pensando assim: um dia engole uma noite engole um dia, a primavera vem, o verão, o inverno, chega o Natal, daqui a pouco é outro Natal, e a vida é uma imensa rotina. Olha, se você pensar bem, nenhum dia é igual ao outro. Se você pensar bem, nenhuma hora é igual a outra. Nós temos, na verdade, uma multiplicidade de sensações, de coloridos, de momentos diversos. E um momento, por mais que se pareça com o outro, ele nunca é igual ao outro. Por quê? Porque Deus é imensamente criativo. E eu não devo rezar apenas quando eu estou me sentindo bem. Dizia São Francisco de Sales: aconteça o que acontecer, eu sugiro que você mantenha a confiança e conserve o leme na direção a Deus. Leme é uma espécie de volante das antigas embarcações, aqueles barcos que entravam pelo mar e enfrentando as ondas e tempestades e chuvas, ventos, mas era preciso estar com a mão no leme, olhando a bússola para não perder o rumo da embarcação. Acho que na nossa vida de oração é mais ou menos assim. Não é sempre que você vai rezar que você tem sensações maravilhosas, mas é preciso também nas horas de tempestades, nas noites escuras, traiçoeiras, conforme diz a música, a gente enfrentar com mão firme sem perder a direção da nossa embarcação. Dizem, e esses exemplos são citados por São Francisco de Sales, que a abelha ou as abelhas, quando o vento é muito forte, elas prendem as patinhas em grãos de areia para que o vento não as carregue. Eu acho que nas horas de dificuldades, mais do que nunca, nós temos que segurar na mão de Deus, porque senão a gente se afunda mesmo. A gente não deve rezar só na hora que a maré está calma, na hora que tudo está dando certo para o nosso lado. Mas nas horas difíceis, talvez seja ainda mais necessário a nossa oração. São Francisco de Sales dizia, em outras palavras, ele não usou essa expressão, que fogo de palha não resolve nada. E ele cita aquele episódio de Saul e Davi. Saul estava no final da vida, começou a ficar caducando e perseguindo Davi. Foi com um exército atrás de Davi, que era um rapaz novo, frágil ainda e tal, cheio de virtude, mas não queria briga com ele. E Saul ficou com medo de perder o poder. E quando ele estava com seu exército num determinado lugar, ele teve necessidade de ir ao banheiro. Então ele entra numa caverna escura e ali ele faz suas necessidades. O detalhe é que Davi estava escondido nessa caverna. Então Davi poderia ter matado se quisesse. Mas Davi não fez isso. Ele simplesmente cortou um pedaço do manto do rei na hora que ele estava usando o banheiro, lá na caverna. Depois que o rei saiu da gruta, Davi falou: olha aqui, eu poderia ter matado o senhor, se eu quisesse.
O Senhor estava nas minhas mãos. E Saul teve aquele momento de arrependimento, falou que Davi era a pessoa melhor do mundo e tal. Fogo de palha. Logo, logo passou esse entusiasmo e Saul foi de novo perseguir Davi. Então, eu não acho que o fogo de palha vai resolver muita coisa, não. Aliás, é preciso ter persistência na oração. Sem persistência, a gente não consegue ir longe, não. Precisamos de muita firmeza. E nas horas difíceis, que parece que o vento vai carregar a gente, os problemas, dificuldades na família, parece que a maré está brava mesmo, aí sim é que é preciso a gente rezar, com confiança em Deus. Fazer como as abelhas mesmo, segurar lá no torrãozinho de areia para o vento não carregar. Esse grãozinho de areia é a nossa fé. Precisamos ter muita fé também nas horas difíceis e nas horas de provação. Não basta rezar só na hora que está arrepiando, só na hora que tem boas sensações, na hora que parece que você sente até a mão de Deus pousada sobre o seu ombro. É preciso rezar também nas horas difíceis. Não desistir nunca, porque senão a nossa embarcação vai ao fundo. E São Francisco de Sales dizia: nem sempre é muito fácil rezar. E ele gosta de citar alguns exemplos, ele é muito didático, fácil de compreender. E ele dizia o seguinte: olha, nós devemos ser como as abelhas. Em época de bom tempo, as abelhas voam, produzem muito mel, enche a colmeia de mel e esquece de produzir os filhotes, as larvas. Quando começa o tempo ficar fechado e as abelhas não podem voar, então elas começam a produzir muitas larvas. E aí já tem mel no estoque para poder alimentar as larvas, os filhotes, falando assim para você entender. O que isso tem a ver com a oração? Nós devemos rezar muito quando o tempo está bonito, quando você tem experiência de Deus, quando tudo está fácil. Você é convidado constantemente a rezar, fazer como São Francisco de Assis, né? Irmão Sol, Irmã Lua, irmãos pássaros, Irmã Morte. O canto de São Francisco, a oração de São Francisco é a coisa mais linda do mundo. Nos momentos difíceis, então nós temos que alimentar os filhotes. Em outras palavras, fazer boas obras. Você está com dificuldade de rezar? Então vai fazer caridade. É mais ou menos por aí. Entrou na crise lá, não está tão bom, a maré não está tão boa, então vamos produzir boas obras. Vamos fazer coisas boas, porque fazendo coisas boas, de outra maneira, você vai se encontrar com Deus. Isso é muito interessante, porque aqui nós temos uma aproximação da oração e as boas obras, da contemplação com a ação propositiva. Quer dizer o seguinte: eu devo rezar mesmo, me lambuzar de Deus, usando essa linguagem, como se estivesse rolando mesmo num pote de mel. Mas eu não devo ficar só nisso. Eu devo também ter uma atuação dentro da comunidade, dentro da sociedade, no mundo em que eu vivo, tentando fazer com que este mundo seja melhor, este mundo seja mais bonito. Isso aí é uma outra forma de rezar também. Rezar tentando colocar em prática, trazer para as mãos a experiência da oração. E pedir a Deus: Senhor, me devolva a alegria da oração. É aquele Salmo 51, lá no versículo 14. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Sempre pedindo a Deus para que Ele ilumine a minha vida, que Ele transforme a minha vida. A oração é algo impressionante. A pessoa que vai tirando um tempo para a oração, ele vai se apaixonando cada vez mais por Deus. Conta-se que Alexandre o Grande tinha confiado a um célebre pintor do seu tempo a incumbência de fazer um retrato de uma jovem belíssima. Para tanto, era necessário que o jovem artista contemplasse longamente o seu modelo.
E o que devia acontecer, aconteceu. Ele caiu de amores pela moça. Ficou tão apaixonado que o rei Alexandre teve pena do artista, mudou os seus planos e fez com que ele se casasse com a modelo. Acho que algo parecido deve acontecer na nossa relação com Deus. É como se você quisesse pintar o rosto de Deus. Senhor, eu quero ver a sua face. Senhor, eu quero estar perto do Senhor. E quanto mais você vai percebendo essa presença divina, mais você vai se apaixonando por ela, como o artista aí que foi contratado para pintar uma modelo e acabou se apaixonando por ela. Peça a Deus que Ele te dê essas duas situações: coragem e capacidade para rezar, coragem e capacidade para colocar em prática aquilo que você rezou, as belezas que você contemplou. A oração à luz dos ensinamentos de São Francisco de Sales, a partir do livro Tratado do Amor de Deus. No livro 6º, quando ele fala sobre a oração. E São Francisco de Sales diz: do nosso amor para com Deus, nós temos 2 exercícios principais da maneira como nós temos de relacionar com Deus. Uma maneira afetiva e uma maneira ativa. A partir da maneira afetiva, nós amamos a Deus. Amamos o que Ele ama. É nessa maneira de relacionar com Deus que nós rezamos. É aí que se situa o plano da oração. A partir da maneira ativa, nós servimos a Deus e fazemos o que Ele ordena. De maneira afetiva, nós nos ligamos à bondade de Deus, que enche a nossa alma de benevolência, ardores espirituais, nos confere uma união com Ele. E a partir de uma maneira ativa, Deus difunde em nós a resolução, a decisão e a firmeza de ânimo e obediência para acatar a sua santa vontade. Então vamos lembrar isso aqui. Do nosso amor para com Deus, temos 2 exercícios principais. Um afetivo, que é onde se situa o plano da oração, e uma maneira ativa. A maneira afetiva é um deleite em Deus, é uma alegria em Deus. A maneira ativa nos faz agradar a Deus. Afetivamente, concebemos Deus na sua grandeza infinita e majestade. Ativamente, produzimos com Deus. Afetivamente, colocamos Deus no altar do nosso coração como um estandarte de amor ao qual as nossas afeições se submetem. De maneira ativa, colocamos Deus sobre os nossos braços como uma espada de amor pela qual praticamos as virtudes. O primeiro exercício, que é o exercício do amor de maneira afetiva, consiste principalmente na oração, na qual se passam movimentos interiores tão diversos que é impossível exprimi-los todos, não só por causa da quantidade, mas também pela sua natureza e qualidade. Sendo espiritual, é quase imperceptível aos nossos entendimentos. E São Francisco de Sales cita um exemplo para falar da necessidade de um foco na hora da oração. Ele diz:
os melhores e mais amestrados cães muitas vezes perdem a pista e o faro por causa das manhas de que os veados usam, servindo-se de ardis, enganando e praticando 1000 astúcias para escaparem à matilha. E nós perdemos muitas vezes de vista e do conhecimento nosso próprio coração na infinita diversidade dos movimentos pelos quais vira para tantos lados e com uma tal rapidez que não se podem distinguir os seus devaneios. Em outras palavras, o nosso coração é meio vadio na hora da oração. Nós não devemos rezar com o pensamento assim disperso, porque o nosso coração, ele vai para lá e para cá, ele tem dificuldade de manter o foco em Deus. Só Deus é que vê, pela sua infinita sabedoria, sonda e penetra todas as voltas e recantos dos nossos espíritos, ouve os nossos pensamentos de longe, descobre todos os nossos atalhos e rodeios. A sua ciência é admirável e prevalece acima da nossa capacidade, sem nunca a podermos atingir. São Francisco de Sales fala da oração de uma forma maravilhosa. Veja bem, aqui ele aproxima a oração também da ação. Nós temos duas maneiras de relacionar com Deus que se completam, por assim dizer. Uma maneira afetiva. Você contempla, pensa em Deus, nele mesmo, no seu mistério infinito, no seu grande amor. E uma maneira ativa é quando nós queremos fazer o que Deus pede de nós, ou quando nós queremos viver para agradar ao nosso Deus. Vamos refletir sobre isso, como eu tenho rezado. O meu coração, onde está na hora da oração? A minha oração, ela se transforma em gestos concretos ou ela se perde nos devaneios da imaginação? Vamos refletir sobre isso e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.